A paz do Senhor para todos. Quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal e quero também dizer que você que já se inscreveu, compartilhe com alguém que gosta de ganhar almas para o reino de Deus, que gosta de evangelizar, porque a Bíblia diz: o fruto do justo é árvore de vida, e aquele que ganha almas, sábio é. Ok, então, muito obrigado aí por fazer esse curso de missões, né? Eu também pretendo enviar um certificado para cada aluno aprovado, e tudo isso sem você gastar um centavo. Amém. Vamos então para a nossa 14ª aula do curso introdutório de missões. E como base para esta aula, vamos ver Atos capítulo 13, versículo 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Ok, sabemos que Saulo, quando ainda se chamava Saulo, né, ele perseguia a igreja do Senhor, etc. Mas teve um encontro com Jesus no caminho que ele estava, inclusive, para perseguir crentes, né, lá na cidade de Damasco. E naquela trajetória ele teve um encontro com o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues, etc. E aí ele, através desse encontro com o Senhor, ele se converteu, né? E depois ele esteve, depois da sua conversão, o seu maior tempo foi lá na sua cidade natal, né? Na cidade de Tasso, né? Na Cilícia. E claro que já tinha estado também em Jerusalém, etc., na cidade de Damasco, para onde ele foi quando ia perseguir os crentes, mas lá o servo do Senhor, Ananias, Jesus enviou Ananias para orar para que ele recuperasse a vista, que ele tinha ficado cego, etc. Ok, mas na cidade lá de Tasso, ele esteve um tempo, e Barnabé, como era um apóstolo, um obreiro que tinha uma visão tremenda acerca de novos obreiros, era o tipo de obreiro que gostava de ajudar os novos obreiros. Então, quando ninguém queria saber de Saulo, porque antes ele perseguia a igreja do Senhor, né? E então ele foi buscar Saulo na cidade de Tasso. O encontrou lá e trouxe para a cidade de Antioquia da Síria. Ali eles estiveram durante um tempo na cidade de Antioquia da Síria e aproximadamente um ano, e depois o Senhor os chamou para a obra missionária transcultural. Era uma igreja que orava, a igreja de Antioquia, da Síria, e jejuava, e aí o Espírito Santo falou. E aí nessa igreja tinha um grupo aí de 5 líderes, né, que eram profetas e mestres, e o Senhor chamou Barnabé e Saulo para a obra missionária transcultural. O Senhor disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. E assim eles foram enviados pelo Espírito Santo. Então nós vamos observar aqui essa trajetória missionária, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ok, então vamos aqui para a seleção e o envio dos apóstolos, né? Capítulo 13 de Atos, versículos 1 a 4. Então, eles eram homens de comprovada maturidade, né? E o fato de haver 5 homens no grupo de profetas e mestres, do qual Barnabé e Saulo foram selecionados, versículo 1, indica que eles eram homens que tinham demonstrado capacidade antes do Espírito Santo falar à igreja. Então, isso é muito importante, né? A capacidade aí. E Barnabé era um crente de qualidade comprovada. Ele e Saulo eram mestres notáveis na igreja.
Provavelmente, sob a liderança destes dois homens, a igreja recebeu muitas bênçãos do Senhor. Pode ser dito que a igreja enviou os obreiros mais capacitados do seu grupo. Portanto, homens de comprovada maturidade e eficácia foram selecionados para liderar o trabalho missionário da igreja. Então, quando a igreja assume essa postura, né, e segue o exemplo da igreja de Antioquia, as coisas vão bem. Porém, quando não observamos o modelo, a palavra de Deus, e a igreja envia elementos aí que não têm comprovada maturidade, etc., né? Então, a coisa não vai andar bem. E, portanto, a igreja de Antioquia da Síria, ela nos deixa aí esse grande exemplo de orar, jejuar e esperar o Senhor falar, e o Senhor falou, e assim eles foram enviados aí, respaldados aí pelo Senhor. Ok, estava no grupo também Marcos, que era parente de Barnabé, e aquele que posteriormente, né, depois de alguns anos, ele escreveu o Evangelho, né, o que é o segundo Evangelho do Novo Testamento. Ok, Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Ok, vamos ver aqui a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. O ponto de partida da viagem foi Antioquia da Síria, capítulo 13, versículos 1 a 3. De lá, Barnabé e Saulo e Marcos desceram os montes do interior, rumo a Seleucia, porto marítimo da cidade de Antioquia. Dali navegaram para Chipre, de onde Barnabé era natural. Capítulo 4, versículo 36. Chegando em Salamina, cidade marítima na costa oriental de Chipre, pregaram nas sinagogas. Depois atravessaram toda a ilha até que chegaram a Pafos, localizada na costa ocidental de Chipre. Vamos observar aqui os apóstolos em Pafos, né? Capítulo 13, versículos 6 a 12. Marcos estava como auxiliar, ajudando aí os apóstolos. Em Pafos, capital da província romana de Chipre, um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus, tentou afastar da fé o governador que desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, Saulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu a obra do diabo e deixou Elimas cego por algum tempo. Então o governador, vendo o que sucedera, creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Então, assim como Sérgio Paulo fora atraído pelo engano do mágico antes de conhecer a verdade, muitas pessoas são atraídas hoje pelo engano das religiões falsas e pelo encanto e fascinação das seitas sem Cristo. Assim como Saulo repreendeu a obra do diabo em Pafos, é nosso dever também repreender as obras das trevas, que procuram apartar o povo da verdadeira fé. Lucas 10, 19. Ok, então aprendemos aqui nesta 14ª aula, em primeiro lugar, aí, o envio dos missionários, dos servos do Senhor, apóstolos, homens capacitados, homens já provados aí pelo Senhor. Ok, e a segunda observação aqui é sobre essa viagem aí, já no início aí, esse instrumento do diabo aí, procurando apartar da fé uma pessoa, né? E foi repreendido aí pelo apóstolo Paulo, né? E também é nosso dever hoje, por isso que é bom a igreja pregar, né? Desmascarar os enganadores. O mundo está cheio de enganos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então nós temos a responsabilidade de desmascarar esses enganadores, filhos do diabo, né? Pessoas terríveis, né? Que estão
mentindo, né, fazendo o mal e apartando da fé as pessoas. Então é nosso dever repreender como os servos do Senhor. Deus nos deu autoridade. O Senhor Jesus disse lá em Lucas 10:19, eis que vos dou autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. Então o povo de Deus tem autoridade para repreender o mal, em nome de Jesus. Então, aqui, essa grande lição, já no início aqui, dessa primeira viagem missionária dos apóstolos, inclusive usar, né? Ou seja, se apoderar aí do dom que Deus tem nos dado. Ele tem nos dado autoridade para fazer a sua obra. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.